Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Berta Macarum e também Edilene Lopes. Olha só, pessoal, a primeira turma do STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, com início em regime fechado por participação em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O relator, Alexandre de Moraes, foi acompanhado por Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Luiz Fux votou pela absolvição. Mesmo com a definição da pena, ainda cabe recurso da decisão, o que significa que Bolsonaro e os outros réus não serão presos de imediato. Eduardo Costa, a expectativa é que esse julgamento terminaria hoje. No entanto, ontem deram uma acelerada nos votos, já passaram para a dosimetria da pena. Então, martelo batido, agora são os recursos da defesa. Bom dia para você. Bom dia para todos. Júnior, a vida da gente, como a gente não sabe nada, ela é feita de aprendizado, né? E toda experiência, positiva ou não, tem que servir para tirar lições. Algumas lições, vou citar algumas entre tantas outras que, pelo menos para mim, ficaram. A primeira, fundamental, todo dia eu penso nisso: toda arrogância será castigada. Outra, a democracia saiu fortalecida. A nossa democracia, gente, que é incipiente, que começou outro dia, que ainda engatinha, cada vez mais que dá um tranco, que a gente acha que o país está no fundo do poço, a gente se anima porque está prevalecendo, ainda que com muitos questionamentos, ainda que com muitas tristezas, cicatrizes e muito sangue no melhor sentido, estamos no caminho da consolidação. Anos atrás, eu escutava dizer: se o Lula for preso, os trabalhadores vão parar esse país. Ficou lá mais de 500 dias, saiu e virou presidente de novo. E o detalhe, hein? Ainda conheceu a Janja lá. Bolsonaro, a mesma coisa. Você deve ter se lembrado, né, João? 3 meses atrás. No dia que o Bolsonaro for condenado, o Brasil para. Outra lição: o STF pode estar prevalecendo, como era de se esperar, mas ele não saiu ileso. É como se o STF, Júnior, estivesse saindo ontem de uma briga daquelas de boxe em que ele ganhou por pontos, mas saiu todo inchado, machucado e ferido. Se aqueles senhores e aquela senhora tiverem juízo, vão conversar, vão mudar o jeito de ser, e vão dar menos entrevista e falar mais nos autos, e vão discutir internamente mudanças no regimento, para que nunca mais tenha um julgamento desta magnitude com uma turma só. Porque se o Supremo não fizer, eu não tenho dúvida que os senadores que forem eleitos no ano que vem vão fazer essa mudança em 2027. A nação até espera isso, em boa parte, se não maioria. Outra lição que para mim fica é que, mesmo sendo o grande nome dessa história, o Alexandre de Moraes não é um cara que sirva de modelo para mim, por exemplo. E espero, Júnior, que ele deixe a vingança de lado, haja com justiça e conceda, porque isso vai ser pedido. Espero, sinceramente, que ele conceda ao Bolsonaro o direito de ficar preso em casa. Um homem de 70, com aquelas sequelas que a facada deixou. Para quê espizinhar? Para quê? O punhal já foi colocado. Para que torcer o punhal? Por fim, Júnior, para não me alongar muito, eu acho que esse julgamento de ontem, esse processo todo, ele nos inspira, a nós pais, a dizer para os nossos filhos o seguinte: sejam pessoas políticas, porque nós já somos por natureza, sejam patriotas. Se for da sua índole, seja militante, mas muito cuidado com quem que você anda. E muito cuidado com a empolgação. Porque enquanto o Brasil inteiro não para de falar nos 8, a gente esquece que tem 400 que estão aí na papuda, que não vão ter série especial e que não estão recebendo visita. E que o único crime que cometeram foi se empolgar e entrar na horda. Então, diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. Berta, te dando bom dia, querendo saber sua avaliação sobre o julgamento que terminou ontem. Conversava agora há pouco com os advogados que deram entrevista ao jornal da Itatiaia. Eles me falavam duas coisas assim. A gente fala em prisão só depois do trânsito em julgado, mas se alguma movimentação estranha, de tentativa de fugir, alguma coisa do tipo, essas prisões podem acontecer antes. E eles falaram que agora são os embargos, né? Mas que esses embargos, os próprios juízes que vão
que vão votar e que vão decidir, então a questão da dosimetria não deve mudar muito. Agora é olhar muito mais para essa questão da movimentação ali dos condenados para ver se algo vai acontecer. Bom dia para você. Bom dia a todos, colegas de bancada. Sim, a esta altura o resultado está dado e eu acho que é um resultado que, do ponto de vista pessoal, a gente não deseja e não quer ver ninguém preso, logicamente, mas que do ponto de vista institucional e da democracia é um recado claro e foi um resultado que muda um processo histórico no Brasil. O Brasil já teve, desde a sua proclamação da República, 7 golpes de Estado e 7 tentativas de golpe. E nunca, até ontem, pessoas envolvidas haviam sido condenadas. Então, a história demonstra também que quando há impunidade nesses processos, pessoas que tentaram uma vez aprendem e retornam e tentam novamente. Então, nesse sentido, eu acho que é um fortalecimento democrático e agora, do ponto de vista das penas, da dosimetria, são aspectos que vão ser considerados agora, mas, de qualquer forma, concordo com o Eduardo, acho que a questão de idade, a questão das condições de saúde das pessoas sempre é também considerada nesse momento. E aí, William Travassos, julgamento terminado, queria sua avaliação, bom dia para você. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. A Berta fala que ninguém quer ver uma pessoa presa. Isso não é verdade, Berta. As pessoas estavam contando com isso. A esquerda estava contando com isso, estava comemorando e comemorou ontem a prisão, né? Ou a prisão, não, minto, esse resultado do julgamento, né? Era uma grande expectativa da esquerda. Eu lembro, em 2018, inclusive a Tereza Nardelli, né, uma tatuadora aqui de Minas Gerais, lembra quando ela criou aquele desenho de ninguém solta a mão de ninguém, que a esquerda usou muito em função e usou isso como bandeira e depois da eleição do Bolsonaro, porque para a esquerda eram tempos sombrios, onde eles tinham que se unir para retomar o poder. E isso aconteceu e agora a gente está vendo, né, a condenação do presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que, como o Eduardo falou, né, o conservador agora, ele tem que se mobilizar, né, eleições ano que vem. Nós não sabemos ainda o resultado dos recursos e o que pode acontecer, principalmente no Congresso em relação à anistia. Acho que não dá para ficar com esse discurso de agradecer ao governo americano qualquer tipo de ação, né, que possa prejudicar o povo brasileiro. Eu acho que é um momento de reflexão. Acho muito ruim, né, quando eu olho para todos esses condenados e essas penas, isso é uma coisa vergonhosa. Imaginar, né, e aí, segundo o colegiado, aconteceu uma trama golpista, as pessoas tramaram a morte de autoridades. Nós não podemos compactuar com isso, que as pessoas sejam responsabilizadas, porém, eu lembro muito, né, do voto do Fux, que traz para mim a dúvida, e no caso de uma dúvida, eu não consigo aprovar o resultado. Porém, hoje já tem aí a veiculação, né, não sei se o Júnior vai tocar ou não, do Valdemar falando sobre Fux, né, para o Senado. O que aí, mais uma vez, a gente vai entender que a movimentação dentro do judiciário foi para agradar uma plateia, para entrar na política, como aconteceu com o Moro, aí o sistema está todo comprometido. Edilene Lopes, bom dia para você. Sua visão aí desse fim de julgamento, antecipado inclusive, né? A expectativa era para hoje, mas foi adiantado para ontem. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes aqui na Itatiaia. Acho importante agora falar daqui para frente. O que acontece? Qual é a expectativa da base do ex-presidente que o presidente americano Donald Trump adote mais medidas contra ministros do Supremo Tribunal Federal? Ou seja, uma extensão da lei Magnitsky. E qual que é a expectativa com isso? A oposição, que hoje é a base do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem a real expectativa de que a anistia seja colocada em pauta no Congresso Nacional, seja aprovada na Câmara, haverá um enfrentamento no Senado, onde a princípio não há maioria para aprovação, mas se for aprovada, vai parar nas mãos do presidente Lula, que deve vetar essa anistia, e aí a questão vai parar na mão do Supremo Tribunal Federal, que hoje tem uma posição já adiantada por alguns ministros de tornar essa anistia
inconstitucional, de reconhecer a inconstitucionalidade dessa anistia. E aí, qual é o plano da base do ex-presidente Jair Bolsonaro? É com a aplicação da Magnitsky pelo presidente americano Donald Trump, negociar com esses ministros o recuo, ou seja, a retirada dessas sanções para que a anistia não seja considerada inconstitucional. É apenas um plano? É, mas ele está em curso? Está também. Qual é a segunda etapa desse plano? Ontem nós fizemos uma entrevista exclusiva com Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrevista que foi citada agora há pouco pelo William Travassos, porque ele também falou que há uma possibilidade de Fux ser candidato, a depender da vontade dele, para o Senado, porque essa questão já foi colocada depois do voto, mas nessa entrevista ele também fala o seguinte, ele fala que a ideia da base do Bolsonaro, e nós adiantamos isso aqui há alguns anos, inclusive, logo depois da última eleição, é fazer um número maior de senadores para fazer um enfrentamento ao STF. Como que seria esse enfrentamento? Levando adiante pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, para retirar ministros que hoje compõem a Suprema Corte, e ontem ele disse uma novidade, diz que há alguns entusiastas dentre os bolsonaristas de chamar uma nova constituinte, aí eles elegem pelo PL 30 senadores, terão pelas contas deles mais 15 senadores aliados, ou seja, 45, a maioria em relação aos 81 que hoje compõem o Senado Federal, poderiam eleger o presidente da Casa, do Congresso, e o presidente poderia chamar uma nova constituinte, como a de 88, que fez a Constituição que nós temos hoje. E na alteração dessa Constituição, reduziriam os poderes do Supremo Tribunal Federal, fazendo com que o Congresso pudesse revisar algumas das decisões da Suprema Corte, porque de acordo com eles, o sistema de check and balances, como a gente chama na ciência política, o sistema de equilíbrio dos poderes hoje não está funcionando, porque o judiciário é um superpoder, e essa reforma na Constituinte diminuiria o poder do Supremo Tribunal Federal. Esse é o plano que está em curso hoje pela base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Júnior, importante essa explanação logo depois do julgamento, porque os próximos passos podem ter a ver com isso. Se vai funcionar ou não, não sabemos, mas há um plano em curso que, segundo a base do presidente Lula, é um golpe continuado, já que o golpe de fato, pelo qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi julgado pela tentativa, segundo o STF, não funcionou. Olha só, Edilene e o William já passaram aí pela pauta do Valdemar da Costa Neto, que é a pauta que a gente entra agora, então quero ouvir o Eduardo aberto ainda sobre esse assunto. Vou resumir mais ou menos o que foi a entrevista. O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, declarou em entrevista exclusiva a Itatiaia, a repórter Edilene Lopes, que o deputado federal Nicolas Ferreira e o senador Cleitinho são os possíveis candidatos para concorrer ao governo do estado aqui no ano que vem. Valdemar afirmou também que se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, for candidato à presidência da República, será pelo PL. O presidente nacional do Partido Liberal ainda declarou que após o voto de Luiz Fux no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Supremo é cotado para disputar o Senado. Já ouvi falar até em disputa ao governo do Rio de Janeiro. Eduardo. Nós temos duas pessoas muito mais qualificadas do que eu na bancada, aí, a Berta e a Edilene, mas eu, descomprometido que sou, porque eu não sou analista político, eu vou fazer aqui vaticínios. Tá. O primeiro deles é que se a direita, mas a direita tiver candidato, é o Cleitinho. Primeiro porque tem mais votos de acordo com todas as pesquisas. E ele já falou que não abre mão para ninguém se ele estiver na frente. Segundo, que o Nicolas não quer. Eduardo, você é assessor do Nicolas? Conversa com o Nicolas? Nunca conversei com ele. Aliás, conversei uma vez, ele veio aqui na rádio, quando era vereador ainda. Mas, Júnior, o Nicolas está no outro patamar. Ele é, na minha opinião, eu acho que muita gente concorda, o mais inteligente dessa patota toda da direita. O mais centrado de todos. E ele tem a seu favor a idade, né? 29 anos, faz 30 ano que vem. Na minha cabeça, ele vai sair de novo para deputado, vai fazer uma bancada de todo o tamanho federal, incluindo o Pablo, que é o mais próximo dele, que hoje é vereador, e vai se cacifar para 30 ou principalmente 34, né? Vai ser candidato a presidente da República, não vai mexer com isso aqui não. E tem a possibilidade aí do Cleitinho fechar com o Matheus, porque o Matheus está na cola. E aí, Berta, como é que você viu essa entrevista do Valdemar da Costa Neto? Bom, primeiro eu acho inadequada e inapropriada, porque expõe, inclusive, um ministro do Supremo, e se de fato há esse planejamento de que ele saia com uma candidatura, depois de ter mudado o voto, a direção do voto, em relação aos votos anteriores que havia dado para
pessoas que estavam sendo julgadas pelos atos de 8 de janeiro, isso expõe bastante, eu acho que foi inadequado da parte dele expor o ministro, não é? E, de fato, o ministro vai aposentar, não é? Daqui a 2 anos, faria sentido do ponto de vista político que possa estar pensando no futuro de sua carreira. Mas isso não está comprovado pelo ministro, né? Se isso de fato aconteceu. Se de fato houve, se há essa intenção do ministro de entrar para a política. Então, agora, sob a perspectiva da questão daqui de Minas, acho que o Cleitinho tem dito que só vai abrir mão de sua candidatura no campo da direita se o candidato, o outro postulante, estiver na frente com melhor desempenho nas pesquisas de intenção de voto. Acho que ambos vão sair afinados nesta campanha, em que pese também o Matheus Simões tem trabalhado para tentar o apoio de Cleitinho e para tentar o apoio de Nicolas Ferreira. Está mais difícil para o Matheus nesse sentido. Olha só, pessoal, uma série especial de reportagens da Itatiaia marca 1 mês do assassinato do gari Laudemir Fernandes, morto a tiros pelo empresário René Júnior. No primeiro episódio, os garis contaram um pouco da sua rotina, em que percorreram mais de 20 quilômetros a pé. No segundo episódio, os coletores falaram sobre os casos de violência sofrida e também do apoio recebido da população. O último episódio, que será exibido amanhã no Jornal da Itatiaia, vai trazer atualizações sobre o projeto que pode regulamentar a profissão de gari, além das propostas apresentadas em BH e em Minas após o assassinato de Laudemir. William, um assassinato brutal, cruel, que comoveu todo mundo, mas se a gente pode falar que tem algo bom nisso, é difícil falar isso, né? Mas isso levantou, o olhar foi mais para esses profissionais, e quem sabe a partir disso, que foi tão ruim, possa mudar de alguma forma. Né? Júnior, mas morreu alguém para a gente enxergar isso, né? Essa pessoa que retira o lixo da porta da nossa casa, né? E a gente não estava enxergando esse profissional, as políticas públicas não estavam voltadas para isso, e aí morre alguém, aí todo mundo fala, existe a figura do coletor de lixo, existe o gari, então agora vamos criar mecanismos para ajudar. Que é triste demais, né? Mas e aí eu volto, me perdoe voltar no tema anterior, né? Quando eu vejo o Valdemar, e é um pitaco só, né? Que ele abandona, por exemplo, o Matheus Simões, que tinha esperança de ficar com a direita, e eu vejo que no fundo, a política está só voltada para conquistar espaço e poder. E os problemas do nosso dia a dia, como esse, de enxergar um profissional desse, acabam passando sem a gente enxergar, entende? Ô Edilene, a gente está olhando um pouco mais para essa profissão que é tão importante, né? No dia a dia. Exatamente, Júnior, pela qual nós temos muito carinho aqui na Itatiaia, sempre tivemos, e espero que a remuneração dos garis seja revista, porque além de ser um serviço fundamental, tem um esforço físico imenso que a maior parte de nós não consegue fazer. Então, são de fato especiais, espero que pelo menos eles sejam reconhecidos pela importância que eles têm, Júnior. Tem um minutinho para dividir entre a Berta e o Eduardo. Primeiro você, Berta. Todo o nosso apoio aos garis, inclusive há um projeto de lei no âmbito da Câmara dos Deputados, tratando das condições de trabalho e do piso nacional dessa categoria. Então, todo o apoio a eles. E aí, Eduardo Costa? Viva o gari e, se me permite o âncora, careca do INSS foi preso. Estava na nossa pauta, mas não deu tempo. Você quer falar sobre isso? Eu vou pedir ao Jonas Peradelis que fale para mim. Demorou, né? Antes, tarde, como diria um amigo meu de passatempo. Mais tarde. Até amanhã.